Olá a todos, muito bem-vindos ao meu canal e hoje vou tocar dois temas que eu acho que são extremamente importantes para aquelas pessoas que estão nesse caminho do despertar. Eu espero bem que vocês estejam atentos porque a informação é bastante importante. Eu quero mostrar dois pontos de vista, né? Eu sei que neste mundo existem muitos caminhos, porque eu já andei por muitos deles. Sei que a maior parte deles são muito lindos, são muito coloridos, são cativantes e prometem muita coisa maravilhosa. E nós, como seres ignorantes, porque muitas das vezes quando nós estamos à procura do caminho, nós somos muito inocentes, somos muito crentes, acreditamos em tudo. E muitas das vezes nós não temos aquele olho, né? Aquele estado de guerreiro de nos perguntarmos se é um caminho perigoso ou se não é, não é? Simplesmente damos por certo que realmente o que esse guru está a dizer ou essa pessoa está a dizer é verdade, porque a pessoa é muito experiente, a pessoa traz uma bata ou uma gravata ou traz um crucifixo ou uma bata, o que seja, não é? Está dentro daquele personagem para inspirar, né? É como se fosse um doutor, né? Um doutor, a gente olha para um doutor e já sente respeito, já tende a acreditar, né? Então, esta nossa forma de agir muitas das vezes é muito perigosa, especialmente também na parte espiritual. Nós devemos ter muito cuidado em ceder a nossa energia, o nosso poder, a nossa vontade a outras pessoas, não é? Porque deixámos-nos influenciar muito facilmente. Eu sei disso porque eu já passei por isso. Então vamos deixar. Eu não quero que vocês passem pelo mesmo que eu passei, não é? Não quero que vocês cometam os mesmos erros. E isto não quer dizer que eu esteja certo ou que esteja errado. Eu só estou aqui a expor uma parte da minha vida, né? Uma parte da minha experiência. E se vocês quiserem passar por ela, estejam preparados, mas eu também tenho que vos advertir que vocês têm que ir sempre com uma espada na mão, né? E com uma flor na outra, né? Tu tens de estar preparado para muita coisa, para fugir ou para atacar. Então tenham muito cuidado. Eu sempre vos digo para vocês confiarem desconfiando, porque é a única forma de tu entrares em algum lado e depois sair sem qualquer tipo de prejuízo, não é? Ou melhor dizendo, antes que venha o prejuízo, a gente sai antes, porque em muitos desses lugares fazem-te aqui uma lavagem cerebral que depois vocês nunca mais saem de lá. Dificilmente. Então eu tenho que vos avisar outras coisas, porque o tema de hoje vai ser realmente, se calhar, vai impactar aí algumas pessoas, não é? Lembrem-se que é o meu ponto de vista, é a minha realidade deste momento. O que quer dizer, lembrem-se que nós vivemos numa ilusão, vivemos neste momento, nesta realidade, e como vivemos, estamos a vivenciar com os sentidos. Então, isto é real. Mas, enquanto estamos presos, enquanto nós somos inconscientes do que se passa. Enquanto nós somos inconscientes, enquanto nós não estamos despertos, tudo isso nos afeta. Mas no momento em que nós começamos a desligar, fazer as desconexões, já começamos a ver o mundo de outra maneira. E hoje eu vou propor aqui, lembrem-se que são dois assuntos que eu quero tratar hoje. Então eu vou propor para vocês uns exercícios. Eu tenho aqui apontado umas frases que vocês vão praticar, mas recordem,
Vocês, eu vou-vos dizer assim, eu tenho que ser sincero com vocês. Eu não posso vos dizer, não vos posso propor um exercício e depois vocês terem complicações. Não é? Porque isto não é... Nós estamos a jogar com o despertar da consciência. É bom que tu tenhas consciência disso. Tu dizes assim, tu pensas que é um... Tu pensas, não é? As pessoas pensam. Até eu, não é? Um ignorante, abro a porta e penso que vai ser tudo maravilhoso. Essa vai ser a segunda parte, né? Essa parte da ilusão que tudo é maravilhoso. Então, as pessoas, nós pensamos que vamos abrir a porta do despertar, da consciência, da Kundalini, sei lá eu, do Brahma, né? Do Shiva. Depende das crenças de cada um, depende dos caminhos que as pessoas fazem. Então, as pessoas, nós entramos por esses caminhos e depois depende daquilo que a gente, qual o caminho que a gente escolha e a fantasia, porque sinceramente muitas pessoas ficam mesmo alucinadas com essa parte do Nirvana e do amor universal. A sério, esta parte do amor a mim, não sei, a mim não me faz clique. Essa parte eu já falei aqui 1 milhão de vezes que esta parte, as emoções fazem parte do jogo. Hã? Emoções, sentimentos, é tudo parte do jogo. Mente, é tudo parte do jogo. Então, se as pessoas se identificam com as emoções, e eu já vou falar dessa parte das emoções, o grande engano, que eu acho que é um grande engano, né? Claro que vocês não têm que levar tudo à letra aquilo que eu digo, simplesmente é o que eu penso, como é que as coisas são. Hã? Vocês têm de procurar as vossas próprias verdades. Vocês podem ouvir, como eu faço, eu também ouço as outras pessoas, mas eu tenho que procurar a minha própria verdade, aquilo que me serve, né? No momento, há coisas que a mim me criam bloqueios, né? E eu tenho a certeza que vocês também têm bloqueios, que não conseguem ouvir algumas coisas que eu digo, vocês fazem aqui um clique e vocês, não, este gajo é tonto, não é? E simplesmente desligam o vídeo e acabou a história. Eu também faço isso. Isto acontece a toda a gente. Então nós, esta parte é muito, eu tenho que vos avisar isto, não é? Porque as frases que eu vou vos dizer, o exercício que eu vou propor, vai fazer com que esta parte daqui do vosso cérebro faça um clique. Vocês sabem, quando vocês têm uma granada na mão, vocês tiram o gatilho e depois vocês estão assim, não é? Para a granada arrebentar, vocês têm que soltar o gatilho, não é? Vocês lançam a parte que prende para que o explosor não faça, não é? A iniciação do explosor. Faz um boom, né? Rebenta. Então, é preciso ter muito cuidado. É que vocês fazem o exercício e depois... E agora? Agora já não há volta atrás. Já não há como. Então vais ter de agarrar o que está. Hã? Não digo que seja perigoso, mas pode vir a ser, porque vai abrir novas perspectivas do mundo. Tu vais fazer a ligação com o teu ser superior. Então quando tu abres essa parte, já não há volta atrás. Não podes voltar para trás. Então, no momento em que tu estás aqui adormecido e começas a despertar, tu achas que o teu ser superior vai te deixar de adormecer outra vez? Não dá. Não há volta atrás. Não há volta atrás. Não podes voltar para trás. Não há isso de como no filme da Matrix, em que o outro disse, não, né? Um deles disse que queria voltar para a Matrix, que queria que lá apagassem a mente. Isso não funciona assim. A ele só lhe aconteceu isso porque ele teve acesso à informação. Como toda a gente, nós temos acesso à informação. Por exemplo, tu podes ter acesso à minha informação, eu digo-te a informação, mas tu não trabalhas nela. Tu não fazes exercícios. Tu não acreditas.
Tu simplesmente absorveste isso, assim como quem vê uns desenhos animados ou um filme. Viste o filme e acabou, desligaste, não fazes mais nada, não procuras, não mexes com o teu ser, não procuras a verdade, não procuras entender. Então, o que aconteceu lá com esse gajo é que ele, no caso dele, parecia que ele estava desperto, mas ele não tinha feito trabalho nenhum. O que ele fez foi, teoricamente, né, assim da maneira como eu interpreto, simplesmente ele olhou para o outro lado. Ele já tinha visto a verdade, mostraram-lhe a verdade e simplesmente decidiu não enfrentar a verdade. Quer dizer, eu não quero sair daqui, eu gosto desta Matrix. Então, se tu gostas do que estás a ver, do que estás a sentir, das experiências, então não faças isto. Não procuras a verdade, não procuras despertar. Se não estás preparado para sair, para largar o teu corpo, para largar esta personagem, para largar todas essas emoções e sentimentos que tu tens, todos esses traumas, tudo e mais alguma coisa, se tu te identificas com isso, se tu te sentes bem com isso, então não é para ti. Não é para ti esta parte do despertar. Não vale a pena, não te esforces. Nem vale a pena. Muita gente, claro, é claro que nem tu mandas, nem eu mando em mim, porque uma vez é o que eu digo, se tu abriste já essa portinha, já não há maneira de voltar para trás. A tua mente superior, a tua consciência superior, vai-te obrigar a procurar a verdade. Vai-te procurar, vai fazer com que tu sigas o caminho, sim ou sim. Mesmo que sei lá eu, que te mates aí a tentar descobrir a verdade, porque nem ele sabe. Como tu não sabes, a tua consciência simplesmente diz-te que alguma coisa está errada. Procura o caminho. Temos que encontrar uma saída. Não é? Então, ele vai fazer com que tu te esforces. Porquê? Porque precisas de informação. Precisas de saber opiniões de muita gente. Porquê? Para montar o puzzle. É mais ou menos assim que acontece comigo. Cada pessoa no seu quadradinho, cada pessoa na sua realidade, né? Cada pessoa com as suas características de personalidade, ou mesmo de vibração, ou mesmo mentais. Então não somos todos iguais, por isso cada um siga, que se oriente à melhor maneira. Então eu sempre digo, e como eu já estou a avisar, não façam isto se vocês não querem despertar. Certo? Se vocês não querem sair, se vocês não estão preparados. Eu já vos disse e continuo a dizer, a maior parte, se calhar, eu vou-vos dizer assim, é como eu disse, é verdade, é como eu sinto. Só existe para aí meia dúzia de pessoas que querem sair daqui. São poucas pessoas que querem sair. A maior parte quer ir para a quinta D, quer continuar a viver, mas em mundos melhores ou em outras situações. Não estão preparados para largar o personagem. Eles querem viver no amor. Não é? Então, eles não querem largar este personagem, eles querem ir para outro personagem, para outro corpo, para outra dimensão, para outra civilização, o que seja, mas viver em amor. Não! Continuas na mesma treta, continuas dentro. E eu já vou falar sobre isto mais lá à frente, porque isto é das coisas mais importantes, isso de se unir com o Brahma. Eu acho que não se metam nisso. Mas isso é a parte mais espiritualista até mesmo podemos dizer que é da nova era, né? Essa parte do budismo. Não vaiam porque todas as religiões são a mesma coisa. Todas as religiões levam ao engano, ao amor, ao pecado, ao karma, ao expandir o amor, né? A vibração. Eu acho que isso é errado. Eu acho. Tá? E depois eu vou-vos dizer. Depois eu estive a conectar todos os pontos com aquilo com as ideias que me vieram.
E realmente eu comecei a tocar os pontos e vocês já vão ver a minha teoria de como se processa a destruição das consciências. Sim, as consciências como eu, como tu, como é que o próprio demiurgo a destrói, as assimila para ele. Então, e é aqui nesta terra que tudo se processa. É aqui que se começa. E por isso mesmo, eu depois já vos vou dizer como é que tudo se processa. É uma teoria que eu acho que pode ser verdade, ou simplesmente é o que é, faz parte do jogo, faz parte do Maia, né? Faz parte da ilusão da Matrix. Então a gente vai jogando o jogo, mas o importante é a gente desapegar-se de tudo e de todos, né? Fazermos o nosso trabalho. Então, vamos começar pelo primeiro ponto? Sim? Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer, simplesmente, uma das coisas que eu aconselho a todas as pessoas que começam a despertar, é que tens que soltar o personagem. Sim, então, eu não sou este corpo, eu não sou esta mente, eu não sou estas emoções. Fazer este exercício continuadamente. Sempre, sempre, sempre. Para quê? Para que a gente comece a desligar deste personagem. Né? Porque nós estamos sempre, como nós estamos identificados com este personagem, pensamos que somos este personagem, não é? Então, pensamos que tudo o que gira à volta da mente, das emoções, tem tudo a ver com a gente. Quer dizer, nós somos isto tudo, somos esta identidade. Mas, então nós temos que começar a soltar isto tudo porque a própria Matrix, né, nos aprisiona com os pensamentos, com as memórias, com os programas. Então a gente começa a se identificar com as coisas, então nós começamos a ter uma identidade, né? Aquilo que nós pensamos que somos. Então nós temos que largar isso tudo. Se não largarmos tudo, não há maneira da gente sair daqui. E isto tudo isto está tudo cheio de trampas. As religiões são trampas. Vieram de onde? Quem é que as impôs? Né? Quem é que as criou? Para quê? Para que benefício? Quem é que fica beneficiado com isso? Né? Com que propósito as pessoas têm que ser iluminadas? Têm que se iluminar? Hã? Já vou falar sobre isso. Então, nós vamos fazer uns exercícios que eu acho que vocês estiverem preparados para isso, né? Mas tenham em conta que, cuidado, começa a mudar o vosso mundo, a maneira como vocês olham para o mundo. Então eu sempre digo, tenham cuidado, não é? Então, antes de vocês fazerem isto, né? Sejam conscientes, ou pelo menos ouçam, mas não deem atenção, né? Façam aí uma pausa aí no cérebro. Então eu tenho aqui umas frasesitas que eu vou ler. É um exercício que vocês vão ter de fazer. Então, não sei, vocês podem fazer isto a qualquer altura do dia. Mas eu aconselho vocês estarem em um estado relaxados, né? Tipo a meditar. E vocês, né, quando vocês já entrarem nesse estado, metam uns fonezitos com uma música muito calma, muito relaxante para ti, né? Sem letras, sem ninguém a cantar nada, sem voz. Então, só mesmo som. Que seja relaxante para que tu entres mais rápido nesse estado de paz, de serenidade. Então, nesse momento, vocês vão começar a fazer-se perguntas. Por exemplo, quem sou eu sem o meu nome? Quem sou eu sem o meu nome? Vamos lá ver, eu chamo-me Walter. Mas quem seria eu sem o meu nome? Quem seria eu? Quem? Quem seria eu sem o meu nome? Hã? Vocês estão a entender? Isto é muito profundo. Isto começa a fazer aí começa a mexer aqui as engrenagens. Cuidado. Vamos para a segunda. Quem sou eu sem o meu corpo? Quem sou eu sem o meu corpo? Com esta identidade, com estas emoções, com esta mente. Quem sou eu sem o meu corpo? Pensa um bocadinho. Quem sou eu? Ou como seria eu sem o meu corpo? Como? Até faz aqui um nó na cabeça, não faz? Vocês pensem um bocadinho e vocês vão ver. Quem seria eu sem o meu corpo? Não sei, não é? A gente não consegue conceder essa ideia.
Depois, quem sou eu sem a minha dor? Por exemplo, vamos imaginar que tu tenhas uma dor. Mas quem sou eu sem esta dor? Ou sem esta culpa? Ou sem este desejo? Isto dá, estas frases, tu podes inventar um montão de frases. Não é? Depois, por exemplo, quem sou eu sem sair, sem querer sair desta matrix? Vamos imaginar. Isto são frases que uma pessoa faz. Quem sou eu sem querer sair daqui? Sem querer sair desta matrix, não é? Eu, por exemplo, eu quero sair desta matrix. Mas quem seria eu sem sair? Esta frase está um bocadinho assim esquisita, mas tu podes ir inventando outras frases que para quê? Para mexer isso, esta parte aqui, esta parte mais racional, né? Aquela com que tu te identificas. Quem sou eu sem este personagem? Né? Então, no momento em que te deixas de identificar, então, mas tendo calma, que aqui há mais umas frases que vão vos fazer mexer a vossa aí, esta parte. Agora, tu vais imaginar, enquanto tu estás a meditar, tu vais imaginar que não tens corpo. Okay? Tu estás a meditar e tu dizes assim, eu não tenho corpo. Imagina que tu não tens corpo. Tu vais imaginar que tu não tens corpo. Ok? Depois, por exemplo, vais imaginar que não tens nome. Não tens nome. Nada. Tu vais imaginar que não tens nome. Não tens corpo e não tens nome. Uau! Depois, vamos imaginar, tu vais imaginar que não tens missão. Vamos imaginar que tu és daquelas pessoas que pensa que tens uma missão aqui na Terra, né? Que tens que te elevar ou tens que ajudar os outros. Imagina que tu não tens missão nenhuma. Certo? Imagina que não tens missão. Imagina que ninguém te vê. Sim, ninguém te vê. Imagina. A sério, isto faz. Estas frases fazem aqui. Parecem inocentes, mas vão-te fazer aqui um nó. Se tu repetires isto, fazeres isto várias vezes, durante o dia, não só na meditação, mas também durante o dia, cuidado, não faças isso muito, porque pode ser que tenha aí qualquer coisa. Agora, imagina que não há mundo. Este mundo não existe. Imagina que este mundo não há. Não há. Imagina. Eu sei que é difícil, mas imagina. Imagina que não há tempo. Sim. Porque quem emula o tempo é o nosso cérebro. Né? Está aqui, o avatar está dentro do simulador. O simulador também tem os seus programas. O nosso cérebro interpreta os programas e faz com que o tempo exista. Então, imagina que o tempo não existe. Ok? Tu não tens corpo, não tens nome, não tens nada, então ainda mais não tens o tempo. E depois, imagina o teu que nunca existiu o tu, né? O eu. Imagina que tu nunca exististe. Imagina que nunca existiu esse teu, aquilo que tu és agora. Imagina. Isso vai fazer com que todas estas frases, e mais algumas que tu possas inventar, que te venham à mente, porque cada pessoa é um mundo. Eu fiz estas frases para mim, mas pode-vos servir para vocês. Agora, imagina, tu também, porque o ser também sabe aquilo que tu precisas, né? Frases que tu precisas para desbloquear isso. Agora imagina tu fazes isto todos os dias
E é por isso que eu estou-vos a dizer, para vocês terem cuidado, porque estas frases são tão poderosas, mexem tanto nessa realidade que nós já temos, que damos por certa, né? Então, quando uma pessoa começa a sair do que é real, né? Real, entre aspas, dentro desta construção destes programas, o programa começa a sair do seu código e então começa a rasgar aqui dentro. Começa a rasgar. E isso é isso que é perigoso. Então, vocês têm que ir devagarinho, com calma, porque realmente tu vais começar a ver o mundo de outra maneira e se vocês verem o que é que acontece a muitas pessoas que são espiritualistas, eles utilizam muitas drogas, utilizam, não sei, muita coisa estranha, tomam coisas estranhas para entrar também dentro dessas realidades, para forçar a entrar dentro dessas realidades. Tenham calma, não se metam nisso. É é difícil, é mais vale demorar anos, mas em equilíbrio, do que forçar como eu forcei. Eu forcei muito. Chegou uma altura em que eu realmente forcei. Então, se fosse a vocês, né, vamos com calma, simplesmente medita isto durante 5 minutos, não mais, não faças como eu, não tentes ir logo com o pote à fonte, porque o pote vai partir e depois podes ter muitos problemas de tentar entender o mundo, porque depois a própria Matrix começa-se a desfazer, o véu começa a mostrar outro véu da realidade, como vocês veem nos meus vídeos, aquilo que eu falo. Eu quando falo que a vida não existe, por exemplo, a vida não existe, como é que as pessoas vão entender isso? As pessoas entendem? A maior parte das pessoas não entende, não tem percepção para isso. É porque eu digo, há coisas, pronto, e entre outras coisas, né? Mas há muita coisa que me afetou, muitas experiências que eu tive que me afetou muito a minha parte psíquica. Bastante. Porque o meu cérebro não conseguia conceder essa realidade. Este cérebro foi criado para emular esta Matrix e não para sair da Matrix. Quando tu começas a distorcer os códigos da Matrix, estão aqui, começas a ver o mundo de outra maneira e tem que se fazer uns ajustes. Né? Mas cada pessoa é um mundo, não é? Não quer dizer, o que aconteceu a mim não quer dizer que tenha que acontecer a ti. Tu vai testando, devagarinho, com calma, mas vai testando. Pois é, meus amigos. E agora vamos para a segunda parte do vídeo. Eu espero que não seja muito mais tempo. E agora eu vou falar da parte do perigo que é o Samadhi. Mas não o Samadhi que eu faço, mas sim o Samadhi que toda a gente procura, o Nirvana, não é? Desses gurus, os gurus, né? Que ensinam como trabalhar a Kundalini, como recitar os mantras, para poder se unir, fundir com o Brahma, o Demiurgo. Acho que deve ser o Demiurgo, não é? Não é? Porque o último estado da iluminação é fundir-se com o Demiurgo. Fundir-se com o Drama, com o Brahma, o Deus Criador, né? O Deus de toda a criação. Vocês não acham estranho? Já vos vou contar mais ou menos aquilo que eu penso. Vocês fiquem atentos porque isto a gente vai caindo dentro da ilusão, dentro dos programas da Matrix. Nós, as consciências, nós somos consciências, somos independentes. Somos também deuses, também somos como o Demiurgo. Nós não somos diferentes do Demiurgo. Nós somos iguais a eles. Só que nós, pelo que parece, estamos aqui presos na ilusão. Criaram-nos uma ilusão. Prenderam-nos a alma e ao corpo físico.
E aqui o corpo físico é a trampa. É a grande trampa. A trampa não é a alma. Quer dizer, os mundos astrais também são trampas, entre aspas, mas o principal perigo existe no corpo físico. E eu já vos vou explicar como é que é o processo. O que eu acho. Porque é que isto nos leva à conexão com esse Brahma, né? Com o amor universal, essa expansão do ser, e a gente se conectar, fundir no Brahma, nesse Deus criador deste universo. Né? Então, agora vou dizer assim, tu queres te fundir com ele? Para quê? Se tu já és um Deus criador, se tu já és igual a ele, por que razão é que ele tem que te absorver? Por que razão tu vais te ligar a ele? Essa é a minha pergunta. Por que razão esses grupos espiritualistas nos levam a acreditar, através das suas informações, através das suas crenças, que nós temos que ativar a Kundalini, todo este mecanismo que tem este corpo energético, para nos fundirmos com ele, em última instância. Para quê? A mim não me choca, eu não quero. Agora vou tentar vos dar a explicação que eu acho que é correta. Então, como é que tudo surge? Como é que o engano surge? E eu já contei aqui várias vezes isso, só que hoje é que me deu o clique. Então, nós temos o corpo, né? Que, evidentemente, a nossa consciência está presa à alma. A alma é mais um corpo que foi projetado para experimentar toda para se poder movimentar por todos estas realidades, para poder depois poder-se, através do engano, através não só do engano, mas através, sei lá eu, da vontade dele, de poder se integrar ou encarnar em seres vivos, em seres supostamente vivos, para poder experimentar através dos seus programas, não é? Da sua realidade virtual, dos seus metaversos. Porque não são todos iguais, os mundos não são todos iguais, os corpos não são todos iguais. Então, dependendo daquilo que para onde tu queiras vivenciar, então entras para dentro deles e a alma entra, a consciência vai junto, né? E aí tu tens, através da consciência, tu ficas preso, entre aspas, né? Ligado a esses corpos. Apesar de eu achar, se tu estás desligado, se tu não és consciente da tua consciência, é como nós aqui neste planeta, nós não estamos conscientes da nossa consciência superior, então estamos aqui presos. Estamos aqui presos e meio atontados, né? Fazem connosco aquilo que eles querem. Como vocês veem, estamos aqui na miséria, por assim dizer. Este planeta é guerras, é fome, fazem connosco, os políticos corruptos fazem com a gente tudo o que eles querem, há mortes por todos os lados, mortes entre aspas, né? Toda a gente morre jovem, né? Crianças que não nascem, ou morrem depois de certos dias, etc. Eu não vou pegar muito pesado nisto, mas assassinos, não é? Torturas, tudo e mais alguma coisa que a gente vê, ou mesmo pessoas que vão para as prisões, ficam lá a vida toda. Não tem sentido, ou viver na miséria, na pobreza, mesmo na pobreza extrema. Não tem sentido, não tem sentido. Tu não consegues, isso não é viver, não é experimentar, não é aprender. Tu não estás a aprender nada quando, por exemplo, em um tráfico sexual, por exemplo, ou mesmo de escravos, tu estás ali a trabalhar duro, sem comer, entre aspas, privado da liberdade, privado, sei lá, de muita da comida. Só te dão um pãozinho, porque é assim que vocês sabem. Antigamente alimentavam as pessoas, os escravos, com pão, porque o pão adormece o cérebro, quer dizer, mete o teu QI mais baixo. Tá? Eu já ouvi isso em algum lado.
Então, vocês sabem que, então, como é que a pessoa ia despertar? Né? Mete um coeficiente muito baixo. Não dá para a pessoa tentar despertar. Então, por que razão o mundo vai lhe pôr numa posição onde tu não vais despertar? Tu não tens o livre arbítrio de despertar. Porque te estão a impor. Não é? É porque alguma coisa está errada. Mas pronto. Não vou aprofundar muito nesta parte porque não é o caso. Então, o que acontece? Nós, como seres humanos, quer dizer, a nossa alma entra no corpo físico. Certo? O que é a nossa alma? É aquela essência, não é? É o que dá sentido. Eu penso que a nossa alma é como se fosse a parte mais... Quando entra, ela fica aqui, na parte emocional. É o que faz... É o que dá sentido à vida, por assim dizer. É a parte que sente com essa... Pá, não sei, com essa sensibilidade, não é? O que faz com que a gente... não devo fazer o mal, mas eu faço o mal. Pronto, há duas vertentes, não é? Nós temos a parte do mal e a parte do bem, não é? Os pensamentos positivos e negativos, temos as emoções positivas e negativas, então tudo está misturado. Então, e a alma tem que organizar isso, não é? Tem que sentir essa parte. Muito bem, nós entramos aqui e o que é que vai acontecer? Este corpo vai criar um corpo emocional. Quer dizer, um corpo vibracional. Vibração. Vai criar os chakras. Os chakras não vêm com a alma. Os chakras nascem no corpo. Com a vibração. Com a vibração, com a criação do corpo. Do feto. Então já nasce aqui. E o corpo mental também. Porque tem o nosso cérebro. Então, o corpo mental também é criado juntamente com quando o bebê nasce, quando se dá. Então, tu nasces, tu não tinhas esse corpo. Tu não tinhas o corpo, esse corpo energético. Esse corpo energético nasceu aqui, para esta Terra, para este planeta, para este metaverso. A mente, a mesma coisa. Foi criado aqui, neste plano. Então, aí está a trampa. Então, porque vai ser através destes implantes energéticos, mentais, que a pessoa depois vai ter a intenção de elevar-se espiritualmente. Eu tenho que me elevar. Essa sensação, essa crença da missão, ou de elevar-se, iluminar-se, atingir o nirvana. Não é? De onde é que vêm essas ideias? Essas ideias vêm depois porque as pessoas têm contacto com o quê? Com essas crenças, com essas seitas, com essa informação. Então a pessoa se identifica porque realmente nós queremos sair daqui, né? Nós temos que encontrar um caminho e a gente se deixa que nos adocem a boca com verdades, meias verdades, para que a gente faça os exercícios da Kundalini. Eu já fiz isso há muitos anos atrás. E realmente é engraçado sentir a energia, ver como é que aquilo funciona, os vórtices de energia. Eu já fiz isso. Dá resultado e é espetacular e coisa e tal. Mas fazer isso com a intenção de tu te iluminares e te fundires com Brahma, aqui está o problema. O problema é que o Demiurgo, o criador deste universo, está simplesmente a comer estas consciências. Está a absorver estas consciências. As consciências que estão aqui, eu, como tu, como muita gente, como estamos todos aqui atrapados, enganados, queremos sair e nesta busca da saída, com estes implantes emocionais, mentais, este corpo energético, estes chakras, esta mente, né? Vamos alinhando, vamos despertando essa Kundalini, essa deusa kundalínica, a serpente, e depois
Tu começas a fazer a conexão, tens a intenção, dás permisso e, como tens essa vontade de te ligar com o amor infinito, com Brahma, com o Criador, então tu, depois, ao fazer todos estes rituais, vais te ligar a Ele e ficas fundido. Tu desapareces. É fundido. A tua consciência superior vai junto. A trampa é aqui. Infelizmente é aqui. Por isso é que eu digo que nós temos que despertar aqui, temos que soltar tudo, temos que soltar todas as nossas crenças, todos os nossos apegos, tudo e mais alguma coisa. Não nos podemos identificar com este corpo, não nos podemos identificar com esta mente, não nos podemos identificar com nada. Evidentemente, e isto é algo que toda a gente tem que entender, é que tu, desde o nível 1 de consciência ao nível 3 de consciência, tu vais ter de aprender estas partes. Esta parte de despertar e estas tretas todas. Porque tu vais precisar desta informação. Tu vais ter de despertar, de certa maneira, esta parte da consciência. Tu não vais logo passar da primeira para a quarta. Não dá, amigos. Tu vais ter de colher informação e vais expandindo. E quando chegares da terceira para a quarta, no momento em que eu estou, esta parte da consciência é a parte onde tu escolhes ou fundir-te no amor universal ou fugir daqui. Fugir, entre aspas, desapegar-te de tudo, truco, e vais-te embora. Nada de mantras, nada de deuses, nada de querer-te fundir com o amor absoluto ou fazer parte desta criação. Essa é a trampa. A partir do terceiro para o quarto, quando tu já foste enganado e programado por toda esta Matrix, por todos estes gurus da internet, chega um ponto em que tu tens que fazer a quebra, tens que esquecer tudo, tens que rasgar o véu e dizer assim, não, isto não é o que eu quero. Isto é tudo uma ilusão. Depois, é claro, depois de tu saberes todos estes temas conspiranoicos, vem a parte espiritual. Alguns entram logo na parte espiritual, nem passam pela conspiração, que é a maior estupidez que existe. Primeiro, a gente passa pela conspiração, juntamente com também a parte espiritual, não interessa, mas as duas separadas não dá. Quer dizer, só viveres uma parte sem a outra, não dá. Tu tens que viver a parte da Matrix, como funciona a Matrix, nada de só amor, nada que um Deus criador que fez isto desta maneira e o karma é a forma de tu aprenderes essas tretas todas. Pá, sai disso, porque isto são programas que te metem na cabeça e depois a pessoa depois pensa que tem que se elevar, tem que, de certa maneira, tem que aceitar tudo isso como algo muito a bondade do Deus, né? E depois perdes-te neste caminho, não é? No caminho de saída. Evidentemente, eu medito para entrar, para ter conexão com o meu ser superior. Eu tenho que utilizar este corpo porque nós estamos aqui presos. Teoricamente, estamos aqui presos. Nós nunca saímos do lugar. E há outra coisa que é muito... É daquelas coisas que nem sequer dá para acreditar. Nós nunca saímos do lugar. Nós pensamos que nós nos movimentamos, mas tudo está a acontecer neste momento dentro. Quer dizer, na mente deste Criador. Nós não, quer dizer, isto aqui, eu saio deste ponto e depois vou para o outro. Não, é aqui e agora, neste momento eu estou aqui, mas eu não saí do lugar nunca. Desde o início da minha existência, eu nunca saí do lugar. E vocês também não. Vou-vos tentar explicar um bocadinho. Por exemplo, vocês têm um jogo do computador, certo? Dentro do jogo do computador, vocês andam com o boneco de um lado para o outro, certo? Dentro daquele ambiente 3D, vocês podem andar quilómetros. Se tiver projetado, tudo certinho, com as medidas certas, tu podes andar dentro de um jogo quilómetros. Tu tens um comando e andas com o personagem 1000 quilómetros. Agora, a minha pergunta é, ele se mexeu?
dentro do jogo, sim. Mas dentro do servidor, não. Dentro do computador, dentro do disco duro, não se mexeu. Ele está ali. Está dentro ali. A nossa realidade, onde é que nós estamos, é que dá a percepção que nós estamos a jogar dentro. Nós estamos a jogar dentro do jogo e, na realidade, dentro do jogo, nós estamos a mexer. Mas nós nunca saímos do lugar. Pronto. Isto é um bocado difícil de tentar entender isto, mas, ou de explicar, mas é mais ou menos assim que eu penso que as coisas são. Meus amigos, eu acho que está bom. Espero bem que vocês tenham entendido esta parte. Se vocês estão nesta parte do budismo, e eu acho muito bom, eu adoro o budismo, o ensinamento budista é muito bom. Eu aprendi muita coisa com ele já, muita coisa. Mas eu também tenho que vos avisar que esta parte dos deuses e de se juntar com o Deus Criador, isso faz parte da Matrix. Se existe na Matrix, faz parte da Matrix. Faz parte do engano. Não há nada que esteja aqui dentro deste programa que não pertença ao Demiurgo. Foi ele que projetou ou que modificou a parte da IA, né, em que nós estamos, que nos controla. Então ele tem o poder sobre esta criação. Então, se tu quiseres te conectar com ele, por mim tudo bem, hein? Isto é só uma teoria. É uma teoria que eu acho que é verdade. Eu desconfio. Primeiro, queres ir tu primeiro? Vai tu primeiro e depois avisa-me. Não é? Vai tu à frente. Eu fico mais para trás a observar e no caso das dúvidas, eu não vou por esse caminho. Então, se tu estás a dar permisso, tu tens essa vontade de te fundir com o Criador, quem te impede? É o que Ele quer. E por que razão tu tens que te fundir com Ele se não foi Ele que te criou? Ele criou os avatares. Ele até podia ter criado as almas. Mas não criou a tua consciência. A tua consciência não lhe pertence a Ele. E é isto que vocês têm que estar atentos. Se a consciência não foi criada por Ele, por que razão eu tenho que me fundir com Ele? Então, isto tem muito que se liga. Eu também não sei de tudo. Mas, na dúvida, façam. Aprendam um bocadinho sobre a sabedoria hiperbórea. Leiam os fundamentos, a gnosis, né? E, não sei, procurem saber mais alguma coisa. Na dúvida, escolhemos sempre o caminho que nos parece mais justo, não é? Na dúvida. Então, temos essa escolha. Então, não nos vamos deixar enganar, supostamente enganar, porque eu também não sei. Não é? Eu prefiro esperar mais tempo, ser o último, do que ser o primeiro e ser enganado, não é? Então, vamos pensar um bocadinho. Vamos tentar, sei lá eu, duvidar e não romantizar esta parte da espiritualidade, do amor. O amor faz parte do jogo. Não entrem dentro desse jogo. Eu sei que existem seres com uma vibração muito alta. Claro que sim. Faz parte. Depende não é? Puseram-nos neste corpo, este corpo tem uma vibração, então nós vibramos nesta vibração. Se fosse noutra dimensão qualquer, com outro corpo qualquer, nós vibramos naquela vibração. Então depende de onde a gente caiu. Não quer dizer que as pessoas que estejam, ou os seres que estejam a vibrar mais alto, que sejam melhores ou não. Isso faz parte do progresso espiritual. Né? Essa iluminação que as pessoas vão. Os seres que escolhem viver dentro desses corpos, porque eles são corpos, então se são corpos e estão em um ambiente 3D, automaticamente estão dentro do projeto, estão dentro
Das Matrix. Qualquer Matrix é sempre 3D, 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 3D. Tu não podes viver em nada. Tu não podes ser nada. Tu tens que ser tu, né? Tens que ser a tua própria consciência. Isso de fundir-se com o amor, eu não acredito nisso. Para onde eu vou, não há isso do amor. Não há estes programas. Então, se não há estes programas, eu não sou isto. Então, se a pessoa sente que é o amor, que é amor, então alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Porque isso é um programa. É um programa energético. São estes implantes que nós temos. Né? Faz surgir esse ser. Quando a gente morre. Então, é preciso ter muito cuidado com isso. Eu acho que mais ou menos os tiros vão por aí. Não acreditem em mim. Né? Isto é tudo ciência, ficção. Então, tenham cuidado, né? Vamos devagarinho e está bom por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo, deixem o vosso like. Se não gostarem, deixem o vosso dislike. E, como eu sempre digo, confia, desconfiando de tudo e de todos. E nesta vida existem muitas vidas. Até ao próximo vídeo.